Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 4 do livro de vocês. Vocês vão encontrar esse capítulo 4 aí na página 68. O livro que vocês vão ver é esse livro aqui. Esse é o livro de vocês, que vocês vão estar trabalhando durante esse período, né? O capítulo vai ser esse capítulo aqui, capítulo 4, na página 68. Nossa primeira aula de biologia, né? O assunto principal que nós vamos trabalhar hoje vai ser sobre os seres vivos, né? Como é que eles surgiram durante todo esse tempo, né? Nós vamos passar aí para o primeiro slide e no primeiro slide tem toda a explicação, como é que foi, como é que aconteceu, qual a teoria, né, do surgimento dos seres vivos, né? Então, no primeiro slide aí vocês estão vendo, né, as explicações que foi um processo lento, onde um ser primordial, né, o primeiro ser, digamos assim, passou por várias mutações no decorrer de milhões de anos, a fim de se adaptar ao meio, né? O momento em que ele estava vivendo. E as constantes alterações do ambiente. Numa dessas mudanças, né, é que apareceram os procariontes, que são as bactérias, né, que são aqueles seres que não têm o núcleo, a carga genética do núcleo, ele é solto no ser, né? Não existe esse ser procarionte, um ser simples, eles não existe a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo. E esses foram os primeiros seres, para depois aparecer os seres eucariontes, que são um ser mais especializado, com as plantas, né, e alguns animais. Isso dando base à formação dos primeiros seres vivos, né? Todo esse processo assim, evolutivo, todas essas coisas, tem toda uma explicação, né? Há quem diga que foi através do Big Bang, que teve logo aquela explosão, e que com as constantes modificações que o clima terrestre foi passando e tudo mais, foram surgindo esses seres, esses primeiros seres, né? Mais adiante, aí vocês vão ver aí no segundo slide, tem a pergunta que todo mundo faz, né? O que é a evolução? Como que levou esses seres a evoluir? E o que é a evolução, de fato? É o processo de transformação, adaptação que o próprio ser vivo sofre a fim de melhorar e se adaptar ao meio ambiente, não é isso? Isso é chamada de evolução. Mais adiante, na segunda aula, vocês vão ver quem realmente definiu essa tese, né? Quem realmente defendeu essa teoria, né? Da questão da adaptação ao meio. O meio de se observar é bem essa evolução através dos tempos, através dos vestígios fósseis, né? E o que são realmente os vestígios fósseis? O que vocês vão entender por vestígios fósseis? É que exatamente é a datação de como esses seres viveram antigamente, né? Digamos que isso ficou marcado durante anos e anos, né? Em camadas, inclusive a paleontologia, ela trabalha muito isso, né? Para descobrir a idade fóssil, né, de certos animais e com isso descobrir a idade, digamos assim, dos seres vivos, né? E do próprio planeta Terra. Passando para o próximo slide, vocês vão ver aí no próximo slide, né? O que é que consiste a adaptação? O que é a adaptação em si? Corresponde à adequação que um ser vivo apresenta com relação ao meio ambiente. Por exemplo, quem se adapta melhor no deserto? Um dromedário ou um leão marinho? Se formos analisar pela condição do animal, vamos saber que é o dromedário. Por quê? Porque ele é específico desse habitat, ele é um específico do deserto. Jamais o leão marinho, que é específico do clima frio, do mar, da água, vai se adaptar ao deserto.
Quem vai se adaptar melhor a esse animal vai ser o dromedário, porque ele é específico daquele ambiente. Ele vai suportar a temperatura, a falta de líquido, né? Então, assim, a questão de adaptação, já diz, é aqueles que se adaptam são os que mais sobrevivem ao meio, né? Seria impossível. Assim como também um dromedário, ele se adaptaria facilmente no ambiente do leão marinho, mas jamais o leão marinho se adaptaria ao ambiente de um dromedário. Se nós formos passar para o próximo slide, né? Nós vamos ter aí um pouquinho sobre o que é os seres procariontes e que são os seres eucariontes, né? Se vocês observarem, isso vocês vão encontrar bastante no livro de vocês, então é primordial que vocês acompanhem do livro bem direitinho, né? Vejam o slide aqui, mas também procure ler o livro. Leiam sim, de verdade, todo o capítulo, todas as opiniões extras que tem no livro, que você vai ajudar muito a vocês no entendimento, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre seres procariontes e seres eucariontes nesse slide. Nesse slide aí, o que são seres procariontes? Como eu falei anteriormente, são aqueles seres unicelulares que não possuem carioteca, que é o envoltório do núcleo, né? Ele não tem, ele é o material genético dele é disperso em todo o corpo do animal. E nesse caso, como temos como exemplo as bactérias. Já nos seres eucariontes, né, que são seres unicelulares, mas também pluricelulares. Quais são os pluri? Aqueles que são compostos por mais de uma célula. E possuem a carioteca, que é o envoltório do núcleo. Esses que são seres como nós, seres humanos, né, somos eucariontes, e alguns animais, como plantas e etc. Tudo isso faz parte, né, lógico que para chegarmos a essa aceitação, né, de que os seres vivos começaram por esse ser primordial, que nós sabemos definir o que é, mas que com a evolução do planeta, com a evolução do clima, esse ser primordial foi se adaptando ao meio e evoluindo ao mesmo tempo, até chegar aos seres procariontes, depois aos seres eucariontes, para depois se tornar uma vida mais elaborada, né? Isso é uma teoria de como surgiram os primeiros seres vivos. Porém, né, existem outras teorias, né, do criacionismo, mas isso a gente vai ver depois de outras aulas, ok? Vamos passar aí para o próximo slide. Aqui no próximo slide eu deixei para vocês uma atividade para vocês fazerem no caderno de vocês. Vocês vão pegar o caderno, né, param o vídeo, pausa o vídeo e vocês vão copiar no caderno. Essas questões são 5 questões, né? A primeira questão é qual é a diferença entre procariontes e eucariontes. A segunda questão, o que é evolução. A terceira, o que é adaptação. A quarta, como surgiram os seres vivos. São questões bem básicas, né? Não são questões difíceis, são questões básicas para esse primeiro momento. E vocês vão resolver a questão 1 da página 75. Somente a 1, porque as outras não vão ser resolvidas agora, ok? Por enquanto, vocês vão resolver a primeira questão. Depois, a gente vai trabalhar as outras questões, né? Quando for na próxima aula, lógico, eu vou estar trabalhando com vocês toda a resolução dessa parte, ok? Mas, por enquanto, né, eu quero que vocês acompanhem esse capítulo do livro, leiam esses... Eu sei que no momento não é fácil para todos nós, mas eu quero que vocês leiam bem o capítulo, acompanhem, estudem mesmo de verdade, né? Essas videoaulas são boas, mas são apenas uma ponte que a gente está fazendo com vocês de momento, né? Não é, digamos assim, uma aula como a gente queria que fosse, dentro da sala de aula, onde a gente poderia explanar melhor o conteúdo, né? Desenvolver bem nosso conhecimento dentro do assunto, mas infelizmente a gente não pode fazer isso agora. Mas vocês têm um livro, acompanhem direitinho do livro, estudem, né? No livro tem partes em que a gente fala sobre a idade fóssil, que são fósseis, né? A questão do carbono, a idade do carbono, né? A água, né? E a sua datação do carbono 12. Então, vocês leiam isso direitinho, que vai fazer vocês no entendimento dessa disciplina, tá bom? Obrigada. Até a próxima aula. Vocês vão
acompanhar direitinho aqui os vídeos, né? O andar de cada aula, o passo de cada aula, qual é. Nós vamos entrar com a segunda aula depois sobre os principais, né, científicos da era que trabalharam a evolução, né? Que vocês sabem que é Lamarck e Darwin, mas isso fica para a próxima aula, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.